havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, todos de pé, para entoarmos trechos do hino nacional brasileiro e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germinam. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, timbres estrangeiros. Universo de cores e timbres estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue, azul e vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro no meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você. Sejam todos bem-vindos à 28ª sessão ordinária em 12 de agosto de 2019. O resumo da ata encontra-se devidamente publicado no Diário Eletrônico Oficial do Município, conforme o artigo 147 do Regimento Interno desta Casa. Expediente do Executivo, nada consta. Do Legislativo, nada consta. Correspondências recebidas serão lidas pelo segundo secretário. Senhor presidente, estou encaminhando a essa Igreja Câmara Municipal, através de Vossa Excelência, que os balancetes mensais de receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de junho de 2019 já estão disponibilizados no site da Prefeitura.
Aproveito o ensejo e renovo a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de minha mais alta estima e consideração. Vicente Juliano Minguili, prefeito municipal. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, em andamento aos termos do ofício acima referido, encaminhar cópia de informação CL número 0345-2019 da Secretaria Executiva do Programa Cidade Legal em resposta ao referido pleito, datado de 8 de maio último. Sem mais para o momento, colocamos-nos a nossa assessoria de gabinete, assessoria parlamentar instalada no 12º andar, bloco 7, da Rua Boa Vista, 170, em São Paulo, capital, com o telefone 11 36 38 52 81, ao inteiro dispor para prestar todo o esclarecimento necessário a respeito deste e outros eventuais pleitos à área habitacional. Reiteramos a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Cassiano Quevedo Rosa de Ávila, chefe de gabinete. O referido ofício é o número 97 de 2019, da autoria do vereador Jonilson Esperano Joãozinho da Farmácia. É isso, senhor presidente. Requerimentos serão lidos pela primeira secretária. Requerimento número 186/2019, vereador Adriano do Postinho. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria de Obras Urbanas da Prefeitura para que informe esta Casa de Leis a razão pela qual, após o recap asfáltico na Avenida Brasil, na altura do número 1082, o redutor de velocidade, quebra-molas, que ali existia, não foi reconstruído e quando poderá ser recolocado no local. Justificativa. Moradores do local reclamam das altas velocidades de veículos no local, razão pela qual exista naquele local o quebra-molas. Porém, após o recap do trecho, o equipamento não foi reconstruído. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 6 de agosto de 2019, vereador Adriano do Postinho. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Falar, vereador Adriano. Foi feito através de requerimento, senhor presidente, porque essa lombada, esse redutor de velocidade já existia naquele local e realmente a próxima que tem depois é só lá embaixo, quase que perto do Gulas. Então, desde ali do supermercado Confiança até lá embaixo no Gulas, nós não temos nenhum outro redutor de velocidade. E ali seria um meio termo de onde deveria ter, pois já tinha antes daquela época do recap. Cada vez mais a gente está vendo ali acidentes naquele local. Então a gente vem nesses termos aí pedir que seja colocado novamente o redutor de velocidade na avenida. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Falar, vereadora Regina. Adriano, esse local, essa numeração em frente ao Açaí, tá, é mais para cima, porque eu fiz uma indicação para hoje também, solicitando também que se colocasse um obstáculo, mas eu pedi naquela região perto do Coque e do Sicredi também. Mas, inclusive, eu não sei, pelo que o Silvio falou, que não pode mais se colocar, né, esses obstáculos. Só que é questão de segurança. E eu até falei para ele, tem que se colocar. E eu acho que agora, com esse seu requerimento, vai reforçar, porque realmente o pessoal sobe correndo aquela avenida, desce correndo, tem muito acidente de trânsito ali. Enquanto não tiver os radares, né, as pessoas vão ter que passar pelos obstáculos, porque a velocidade é muito alta. Parabéns, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 187/2019, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria Municipal competente para que informe esta Casa de Leis e envie cópias de relatórios das manutenções realizadas e suas respectivas datas dos ares condicionados do Centro de Especialidades. Justificativa.
Tal solicitação se faz necessária, pois usuários deste local reclamam que o ar-condicionado das salas de espera não está funcionando. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2019, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, ao qual estendo o cumprimento para todos os vereadores, vereadoras dessa Casa de Leis, também o pessoal que está assistindo a TV Câmara, o pessoal que está presente, em especial aí o ex-presidente da Câmara Municipal, o senhor Carlos do Vagão. Seja bem-vindo, Carlos. Saudade da sua época, Carlos, quando tinha harmonia. Seja bem-vindo. Tem saudade, Adriano, do tempo do Carlão ou não? Pessoal, o Adriano falou que gosta desse tempo também. Eu gosto mais do tempo do Carlão. Não tinha fofoquinha, não tem picuinha nos bastidores do Carlão. Então, pessoal, fiz esse requerimento porque nós estivemos lá no centro de diagnóstico, fazendo umas visitas essa semana, pessoalmente, e várias no local que nós se dirigia lá, senhor presidente, bastante pessoas na sala de espera. E sabemos que fica abafado ali o lugar que eles ficam. E nós conversa com um, conversa com outro, e o pessoal estava reclamando que não estava funcionando. E nós fomos procurar o pessoal responsável pelo centro diagnóstico, a qual chegou o nosso conhecimento que estava quebrado o ar-condicionado daquele local na sala de espera. Aí ficou minha pergunta, Carlos Vagão. Será que é só do pessoal, do povo, que estava quebrado o ar-condicionado? Ou será que dos médicos, a sala do médico, a sala da chefia também está quebrado? Aí fiquei em dúvida, né? Mas como a gente é vereador limitado, gostaria de uma resposta do executivo, ver se é só da sala do povo. E até falei para o povo que estava lá, vocês sabiam, em voz alta, quem paga o ar-condicionado aqui, sabia que são vocês que estão sentados aí? E o pessoal, muitos, Carlão, não sabia. Mas tudo que está tendo aqui dentro do centro diagnóstico é vocês, cidadão, que pagam. Então vocês têm direito de pedir para ligar, pedir para desligar a hora que vocês determinar, porque vocês que pagam tudo, essas coisas são o povo. Então eu comprometi com eles, né, fazer um requerimento, logo após os vereadores aprovando aqui, nós vamos direcionar lá no executivo pessoalmente e cobrar se quem que tem que arrumar, porque não está funcionando. Sem mais, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 188, 2019, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a empresa CPFL e informe esta Casa de Leis se existe algum planejamento para a troca dos postes de madeira existentes no distrito de Santelmo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois a população deste distrito vem reivindicando este pedido e a maioria dos postes deste local ainda são de madeira. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2019, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Palavra, vereador Chapéu. Presidente, eu estive no distrito de Santelmo essa semana, visitando algumas famílias e, inclusive, o pessoal estava nos reclamando que tem vários postes de madeira nesse distrito. Então, me comprometi com o pessoal a fazer um requerimento para a CPFL, ver se tem alguma previsão para ser trocado os postes de madeira lá no distrito de Santelmo, a qual esse vereador esteve presente. Porque é inadmissível, nós estamos em 2019, certo? Pulando para 2020 e saber que na nossa cidade ainda existe esse mundaréu de postes de madeira, a qual a gente vê aí nas manchetes de jornais, na televisão, vê vários postes caindo em cima de carro, postes matando famílias,
certo? E em Pederneiras ainda não aconteceu tragédia de matar pai de família e família, mas já aconteceu de cair em cima de carro. Inclusive ali no Esquiavão, no Fundão, uma vez caiu um poste em cima de um carro ali, certo? Então a gente faz requerimento que o povo do Santelmo pediu para nós. Mas também não podia deixar de agradecer, né, Carlão? A CPFL e o prefeito Vicente, que lá no Jardim Santa Lúcia, ali para cima da casa do Genilson, do irmão Genilson, nós fizemos uma indicação para que trocasse um poste que estava bem oco no pé. E passei essa semana lá e vi que o poste foi trocado. Até mostrar para o pessoal aqui que está assistindo. Então a gente cobra o pessoal, também tem que mostrar também na hora que está funcionando, atendendo a gente. Gostaria que o cinegrafista apontasse para nós aqui. O vereador Chapéu cobra forte o executivo e as empresas que trabalham, mas também agradece na hora que o serviço é executado. Isso aqui se trata ali na rua do Jardim Santa Lúcia, onde o pessoal faz mais de 10 anos que mora ali, estava reclamando. O poste era de madeira, agora é o poste de cimento. E logo para cima desse poste tem lá em frente à casa do Barnabé também. Nós fizemos um vídeo lá cobrando o prefeito e cobrando a CPFL, certo? E o poste foi trocado rapidamente também, um poste de madeira com de ferro. Então a gente cobra, mas também agradece. E agora nós vamos cobrar lá na parte de São Telmo, ver se atende antes que aconteça algum acidente com algum morador do distrito de São Telmo. Sem mais, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 189, 2019, vereador Joãozinho da Farmácia. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador que subscreve nos termos regimentais, após ouvido o plenário, requer que seja oficiado à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para que viabilize recursos para a reforma e ampliação da Escola Estadual Comendador João Chamas, no município de Pederneiras. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois a escola divide o prédio com a Escola Municipal Zilda Mascaro, e esta ampliação propiciará o melhor desenvolvimento e aprendizado dos alunos desta escola. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 8 de agosto de 2019, vereador Joãozinho da Farmácia. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Joãozinho da Farmácia. Saudar o presidente, saudar todos os vereadores, saudar a todos aqui presentes, em especial o Carlão do Vagão, nosso amigo, ex-presidente da Câmara, vereador, Maisena, ex-vereador, e a todos que assistem de casa. Bom, essa reivindicação de reforma da escola João Chamas, ela é importante. Eu acho que é uma escola que tem uma grande quantidade de alunos e ela precisa estar sempre melhorando a qualidade da escola, oferecendo mais segurança para os alunos. Eu me lembro que em 2009, 2010, eu consegui do professor Hermas, que era secretário da Educação na época, a reforma, 620 mil reais para a reforma e ampliação do João Chamas na época. Então melhorou bastante, nós tínhamos o banheiro, tudo com problema, sem porta, problema hidráulico, problema de esgoto, então tudo foi solucionado, melhorou bastante. Lembro também que era o desejo da população daquele bairro e da diretora da escola, dos professores, que tivesse também uma sala de aula para reforço dos alunos que necessitava, na época, de reforço escolar. Também fui para a delegacia de ensino, para o secretário da Educação, e conseguimos que essa sala de aula é instalada até hoje lá, servindo os alunos que necessitam dela. E agora, hoje, fazendo essa reivindicação, para que seja reformada e ampliada, tem calçada com problema, que o pessoal reclama bastante. Então eu acho que toda a reforma merece ser avaliada
e recurso a gente vai conseguir. Conseguimos recentemente, chegou para a escola de Nai, para a escola Alva Fabre, mais de R$1.200.000 para reforma e ampliação, e tenho certeza que a gente vai conseguir também para o João Chama, que é sonho do diretores e funcionário e professor da escola João Chamas. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 190, 2019, vereador Joãozinho da Farmácia. Senhor presidente, nobres vereadores. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, após ouvido o plenário, requer que seja oficiado o deputado federal Eugênio José Zuliani, que viabilize a possibilidade de recursos no valor de R$300 mil, para que sejam feitas melhorias nas pontes que localizam-se na Rua 15 de Novembro e Rua Coronel Coimbra, onde passa o Ribeirão Pederneiras. Justificativa. Esses recursos são necessários para a melhoria da evasão da água do Ribeirão Pederneiras, diante de novos loteamentos que tiraram a permeabilização do solo. Com isso, a vazão do rio aumenta, podendo causar enchentes. Plenário, doutor Alberto Clementino Moreira, 8 de agosto de 2019, vereador Joãozinho da Farmácia. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Palavra, vereador Joãozinho da Farmácia. Bem, esse também é um pedido importante. Eu acho que com os novos loteamentos que estão acontecendo, eu acho que prevenção se usa sempre que... Eu acho que é o melhor remédio hoje, prevenção. Prevenção na doença, prevenção dentro dos trabalhos, acidente de trabalho. E isso foi um pedido feito até pelo vice-prefeito Márcio, que tem a necessidade de reforma e ampliação das pontes da Rua 15 de Novembro e da Rua Coronel Coimbra para dar maior vazão de água, para que a gente possa evitar acidente. É lógico que R$300 mil parece que até sobra um pouco de dinheiro para que a gente possa fazer outro tipo de investimento no Ribeirão Pederneiras, para que a gente não tenha mais acidente de enchente, prevenindo assim. Então, Geninho é meu amigo, é carinhosamente chamado como Geninho. Geninho que me ajudou muito no Cidade Legal, conseguindo as escrituras gratuitas para Pederneiras, para o bairro Cidade Nova, Parque da Colina, Maria Helena, Jardim Aparecida, bairro dos 60. Então, falei com ele, falou, João, faz o requerimento e nós vamos nos empenhar para que esse recurso chegue, para que a gente possa fazer esse tipo de investimento em Pederneiras. Então, aí é um requerimento que a gente fez. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 191, 2019, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido plenário, que se oficie a empresa jauense responsável pelo transporte municipal, para que informe esta Casa de Leis se existe algum projeto de melhorias para reformar o banco localizado no ponto de circular em frente à Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois usuários deste local reclamaram que o banco se encontra quebrado, podendo provocar acidentes. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2019, vereador Chapéu. Coloco em discussão o requerimento. Palavra, presidente. Palavra, vereador Chapéu. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento para a empresa jauense, que é aquele banco que tem em frente ao hospital. Estou cansado de receber reclamação dos usuários, porque a gente está sempre lá no hospital fazendo visita para o pessoal e a gente, na hora que a gente sai do hospital, vê o pessoal sentado reclamando e reivindicando. Então, eu queria saber se a Jauense, que é a empresa responsável por transportar o povo em Pederneiras e também responsável para fazer os abrigos em Pederneiras, se tem algum projeto para melhorar aquele banco, porque ele está difícil acesso para o cidadão que usa aquele banco. Sabemos que, salvo engano,
A empresa, senhor presidente, ela tem que fazer 20 abrigos por mês em nossa cidade. 20 abrigos, certo? Então, espero que ela cumpra aí o contrato que ela assinou em Pederneiras e também arrume os abrigos que estão com problema. No caso, é esse lá da frente do hospital e outros que existem na cidade. Sem mais, presidente. Continua em discussão. Queria perguntar se alguém aqui já recebeu alguma resposta de Alrense de tantos requerimentos que a gente enviou. Alguém já recebeu? Wagner, por gentileza, depois vê quantos são e entra no Ministério Público fazendo um favor. Que não é possível a gente não ser respeitado do jeito que é para ser respeitado. A gente está aqui representando as demandas do povo. Então, se a gente solicitar uma informação para repassar para o povo que tanto aguarda essa resposta, uma melhoria, isso não acontecer, verifica isso por gentileza, vê quantos requerimentos foram feitos, quantos não foram respondidos, acredito que nenhum, e a gente vai realmente ter que ir para outras esferas aí para poder, quem sabe, melhorar e atender o que a gente tanto precisa, que é dar essa resposta, essa melhoria para o nosso povo, por gentileza. E na próxima sessão a gente fala quantos foram e já dá o encaminhamento também, se necessário. Obrigado. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 193, 2019, vereador professor Marildo. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a administração municipal nas pessoas do senhor prefeito, do secretário de Esportes e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, para que informe esta casa a razão do abandono da quadra poliesportiva localizada ao lado do prédio do Fórum e sobre providências para solucionar a questão das pessoas em situação de rua que ali ocupam. Justificativa. É lamentável constatar que a ocupação da quadra poliesportiva, que mencionamos, causa problemas e constrangimento. Primeiro, que foi construída para incentivar a prática de esportes. Depois, que as pessoas em situação de rua precisam de uma política específica, de começo, meio e fim, objetivando trazê-los de volta à família e à sociedade, o que não acontece. Cabe ainda mencionar que moradores das proximidades expressam mal-estar com a constatação de que a questão está abandonada pelo poder público. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2019, vereador professor Marildo. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Indicações serão lidas pelo segundo secretário. Indicação número 136, 2019, vereadora Regina Barrache. Senhor prefeito, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que se oficie a secretaria competente para que faça uma lombada subindo e descendo a Avenida Paulista, próximo à cooperativa Sicredi, e a devida sinalização horizontal e vertical, salientando o limite de velocidade por ser próximo à escola Coque. Justificativa, tal solicitação se faz necessária pela segurança e respeito às leis de trânsito e a principal na área escolar para que os motoristas tenham mais cautela ao trafegar nessa área. Plenário Dr. Roberto Clementino Moreira, em 11 de julho de 2019, vereadora Regina Barrache. Senhor presidente, pela ordem, só corrigindo o vereador Ezequiel, é Avenida Brasil, eu acho que digitaram Paulista, né? É na Avenida Brasil, Paulista, viu? Tá, tá, obrigada, joia. senhor presidente. Indicação número 137, 2019, vereador Ezequiel Lima. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência a seguinte sugestão de medida administrativa: que se faça a limpeza e fiscalização da praça situada na Avenida Giacomo Bertolini, no bairro Norino Bertolini 2, em frente ao Bar do Bigode. Justificativa, a indicação se justifica, pois a referida praça encontra-se abandonada pelo poder público, suja, com mato alto, e tendo se tornado criador de animais peçonhentos e descarte de entulho. Vale lembrar que esse parlamentar já fez algumas indicações e projetos para essa praça, e tem um considerável espaço geográfico,
para a construção de uma área de lazer, instalação de academia ao ar livre e atividades comunitárias. No entanto, a mesma se encontra em completo abandono desde a sua criação. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Ezequiel Lima. Indicação número 138, 2019, vereador Chapéu. Senhor Prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que se oficie a secretaria competente que verifique a possibilidade da instalação de bebedouro e comedouro de animais nas praças públicas em nosso município. Segue foto do modelo anexo. Justificativa. Desta forma, o poder público e toda a população poderá contribuir com a alimentação e hidratação dos animais de rua. Acredito também que após a implantação desses mencionados acima, todos irão contribuir com doações para melhorar a qualidade de vida dos animais em nossa cidade. Vereador Marco Antônio Lisserra. Indicação número 139, 2019, vereadora Durva. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que denomine futuras construções ou instalações educacionais do nosso município com o nome da saudosa professora Maria de Lourdes Martini Maldonado, Dona Lourdinha. Justificativa. A educadora por excelência, Dona Lourdinha, trabalhou nas escolas estaduais Eleazar Braga, Neuza Sestari, Alva Fabre e outras. Também foi professora nos distritos de Santelmo, Vanglória e Goianás. Educou também no bairro do Macuco e Fazenda Santa Lúcia. Em sua trajetória fez inúmeras amizades, deixando sua marca por onde passou. Veio a falecer em 15 de janeiro de 2011, deixando muitas saudades aos seus familiares e amigos. Em anexo, encaminho um breve histórico dos dados biográficos da Dona Lourdinha, para que seja apreciado por todos. Fazendo jus ao poder público municipal, perpetue o seu nome em futuras instalações de ensino a serem inauguradas em nosso município. Sala das Sessões, em 8 de agosto de 2019, vereadora Durva. Indicação número 140, 2019, vereador Vartão do Sucatão. Senhor prefeito, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais faz a Vossa Excelência a seguinte indicação, para que se oficie a secretaria competente, para que faça a poda da árvore e a instalação de iluminação pública na Avenida Tiradentes, próximo ao número L647, em frente ao bar da linha ferroviária. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, pois durante a noite esse local fica muito escuro, existe um comércio nessa localidade e até a presente data não tem iluminação pública. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 8 de agosto de 2019, vereador Vartão do Sucatão. É isso. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Adriano do Postinho. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, vereadora Durvalina, vereadora Regina, todos presentes no plenário, em especial os nossos dois ex-vereadores, vereador Maisena, vereador Carlão do Vagão, Carlão que foi presidente aí conosco também. Prazer ter todos vocês aqui com a gente. Certamente Carlão está aqui por causa da matéria que saiu, né, Carlão? Matéria nossa, aí uma matéria de grande importância para a nossa cidade. Prazer ter você com a gente de novo. Gente, é o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da abertura da passagem da linha férrea. E aqui nós tivemos uma matéria que foi publicada pelo site da Prefeitura Municipal, uma matéria bastante extensa, onde coloca com o Dr. Pedro, Dr. Pedro de Oliveira Machado, ele é procurador, ele é o responsável pelo Ministério Público Federal, um dos responsáveis aqui de Bauru. E tive a oportunidade de falar isso lá na prefeitura, pessoalmente, que eu acho que isso é muito importante, a gente poder ser bastante claro nas nossas ideias, que parece o quê? Parece que foi conquistado uma coisa de uma forma unilateral, e não é bem assim. Me fiz entender dessa forma. E eu queria colocar aqui um cronograma, uma cronologia de fatos que levaram a desencadear essa possibilidade da abertura da linha férrea
novamente uma possibilidade, porque essa ação que foi proposta, de abertura imediata, ela tem que passar por um juiz, o qual pode deferir a liminar em favorável ao município, permitindo a abertura, ou ela pode indeferir essa abertura e não abre de jeito nenhum mesmo, tá? Se deferido para a abertura, não é assim, deferiu hoje e abre semana que vem. Demoraria cerca de 45 a 50 dias aí, ao menos, para poder implementar as melhorias no local, para que realmente pudesse viabilizar a passagem segura desses veículos, né? Seguindo então aí da Tiradentes para a Nossa Senhora Aparecida, lembrando que ela seria mão única, apenas subindo. Mas eu queria contar aqui mais ou menos como que nós chegamos até o Dr. Pedro, até a tentativa de reabertura dessa ação. Eu vou contar uma história aqui do meu decorrer, que se mistura um pouco com a história do Carlão, que já vinha antes de mim, que eu acho que é importante, porque nada se conquista sozinho, tudo se conquista em grupo, tudo se conquista em conjunto, tudo se conquista com a procedência do que ficou, e a gente agrega aquilo que vem para mais. O Carlão teve aí um mandato antes do meu, eu entrei no ano de 2013, nas eleições de 2012 eu fui eleito, então eu tive um mandato junto com o Carlão, e o Carlão teve um mandato antes do meu. O Carlão contribuiu da maneira que foi possível, através do Vinícius Camarinha, através de outros deputados, para a tentativa da abertura. E, infelizmente, dentro desses 8 anos, que ele também batalhou, não foi viável a abertura até aquele momento. Assim como não foi viável até esse momento também, do qual eu estou fazendo parte há 7 anos praticamente. O Carlão seguiu um caminho, com deputados, com reuniões, eu segui um outro, cada um tentou da forma que podia, para que a gente pudesse viabilizar isso para a população. Lembrando que isso não é nem meu, nem do Carlão, isso é para a população de Pederneiras, principalmente dos bairros da linha para cima, que a gente fala, porque beneficiaria muito mais as pessoas que lá residem, mas beneficia um conjunto de pessoas, os empresários das cidades, que têm os seus distritos industriais, ficam muito longe dos bairros da linha para cima, o que dificulta muito o ir e voltar, muitas vezes temos acidentes ali embaixo da linha do trem. Então, quando a gente fala que beneficia o pessoal da linha para cima, é uma vírgula, porque beneficia a toda a comunidade de Pederneiras. Eu vou falar um pouquinho aqui. Em 2013, quando eu assumi o vereador, foi a primeira vez que eu estive na NTT e no DENIT. Naquela oportunidade, eu estive com o Daniel Camargo e também estive com o Silvio Bueno. Depois estive em Brasília, com representantes também do DENIT e representantes da LL, que na minha época era LL. Depois passou a LL Rumo, depois passou a MRS. As coisas vão mudando. Em 2014, nós fizemos uma representação do Ministério Público Municipal, nós tivemos também reuniões na LL, na NTT, DENIT e vários outros locais, todas elas registradas, tentando viabilizar, ou com argumentação, tecnicamente, por necessidade da população, de tudo quanto é forma. E ainda assim, sempre as negativas, e possibilidades muito ínfimas. Olha, talvez possa, que são as mesmas respostas que eu tive e que o Carlão teve no decorrer da carreira dele, possibilidades, depois chegava uma pessoa e falava não. Depois, em 2016, isso perpetuou por 2015, depois em 2016, aí então, quando o capitão Augusto já estava em seu mandato, e ele agarrou essa possibilidade de poder nos ajudar, e aí então foram abrindo algumas outras portas para que a gente pudesse ter acessos aos locais. Em uma das oportunidades, eu estive lá em Curitiba, que já era LL Rumo, estive também com o prefeito Daniel Camargo, estava naquela oportunidade o assessor Wagner, e de lá nós tivemos a condição de fazer uma reunião com o ministro. Foi a primeira vez que eu consegui falar com o ministro Maurício Quintela, ministro dos Transportes. Fomos lá, pedimos, protocolamos nossas solicitações, as demandas da nossa cidade, entre inúmeras outras ocasiões. Passado mais um ano, isso tudo ainda na administração do ex-prefeito Daniel Camargo, onde nós fomos fomentando aquela possibilidade de abertura e tentativas. Vereador Carlão ainda era vereador naquele momento. A partir então de 2017, continuamos
com as tentativas de poder abrir. Porque assim, pode ser que eu passe daqui, tem gente que fala assim, isso nunca vai abrir se um dia permita que vá abrir. Pode ser que não seja no meu mandato, pode ser que não seja no próximo, mas que um dia alguém consiga, e que alguém possa agarrar naquilo que nós já fizemos hoje, até hoje, para que possa dar continuidade para tentar abrir. Em 2017, pela segunda vez, eu tive a oportunidade de conversar novamente com o ministro dos Transportes, mas nessa oportunidade já era outro, era o Walter Casemiro. Dr. Walter Casemiro. Nessa reunião estive com o capitão Augusto e com dirigentes da LL Rumo. Em 2018, conseguimos uma reunião, primeira vez que nós conseguimos juntar todo mundo dentro de uma sala lá em Brasília. A NTT, DENIT, representante do Ministério dos Transportes, o deputado federal capitão Augusto, pessoal da LL Rumo, todos numa sala só. Primeira vez que a gente tinha conseguido fazer aquilo. Desta reunião lá em Brasília, surgiu-se então a possibilidade de um novo diálogo com o Dr. Pedro, que é o procurador federal que está aí hoje tentando reabrir essa ação. Em 2018, então, nós tivemos outras reuniões com o Dr. Pedro, que foram todos novamente. Aí tudo que nós fizemos lá em Brasília, veio todo mundo de Brasília, veio para cá. Veio pessoal de Curitiba, veio aqui para Bauru, pessoal de Brasília veio para cá também, pessoal de São Paulo veio para cá. Um monte de gente jogando contra, porque tem mais gente jogando contra do que jogando a favor. Quando eu falo jogando, no sentido de que tecnicamente isso não pode, mas ninguém está pensando no interesse público municipal. Estão preservando primeiro o interesse privado na arrecadação da empresa do que no interesse público municipal, onde era necessária a abertura dessa via para nós. E agora, em 2019, nós tivemos outras duas audiências, o qual foi levantando tudo aquilo que foi proposto anteriormente, dando embasamento e argumento suficiente para o promotor, para o Dr. Pedro, para que ele pudesse, então, fazer essa tentativa de reabertura do processo. Essa tentativa é uma tentativa de liminar. Não é que nós conseguimos uma liminar para abertura. É uma tentativa, agora nós temos um juiz que irá julgar esse processo de ação, dessa ação que o Dr. Pedro apresentou. O juiz pode deferir ou não deferir. Deus permita que possa deferir, porque é uma batalha, eu não vou falar de 8, 10, 12 anos, não, é uma batalha de pelo menos 20 anos para cá, onde todo mundo vai tentando contribuir. Tenta aqui e não consegue, tenta aqui e não consegue, tenta aqui, cada um vai tentando um caminho para poder conseguir fazer isso daqui. O importante é a gente ressaltar que existe uma história, para que a gente possa chegar aqui hoje com tanto conteúdo que nós temos. Todo mundo pode contribuir um pouquinho. Eu quero ressaltar uma outra pessoa aqui, que poucas vezes ela é citada, mas é o Silvio Bueno, que tem um acervo muito grande de documentos, que fez buscativas. Nesses 2 últimos anos aqui, ele conseguiu achar dados de 1916, lá de trás, para poder usar como argumento para a gente poder manter essa abertura. Além dos outros, agradecer o bombeiro, que fez os seus protocolos para nós, falando da necessidade, agradecer a Polícia Militar do município, que também se empenhou oferecendo dados. É um compêndio de pessoas, gente, enorme, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e tentar vislumbrar uma possibilidade de abertura, porque não é fácil. Se fosse fácil, o Dr. Rubens teria aberto, só mais um minuto, por favor, senhor presidente. O Dr. Rubens teria aberto, se fosse fácil, a Ivana teria aberto, se fosse fácil, o Daniel teria aberto, e se fosse fácil, o próprio prefeito que está aí hoje teria aberto. Mas não abriram, porque não é fácil. É um trabalho progressivo de muitas pessoas que estão associadas. Então, eu acho que assim, a gente tem que agradecer a administração atual, sim, que está fazendo o seu trabalho. Sim, está fazendo o seu trabalho. Agradeço a administração, agradeço o doutor Reinaldo Aleixo, o Silvio Bueno, agradeço o Daniel Camargo, que estava anteriormente, que foi um precursor para que a gente pudesse fomentar isso novamente, junto com o doutor Matias e com o Silvio Bueno. Carlão, que iniciou isso ainda antes de eu estar aqui nessa Casa de Leis, ainda como vereador, e todos os outros vereadores que, de alguma forma, contribuíram com algum fato para que nós pudéssemos estar aqui. Lembrando que no início desse mandato, todos nós fomos na linha do trem e convidamos o Carlão, que não era vereador mais, para mostrar que todos nós estávamos empenhados, que aquilo não era algo para mim e nem para outro, mas sim era algo para nós. Então, eu acho importante nós ressaltarmos essa história.
Agradeço o doutor Pedro pelo empenho que está tendo, o procurador está tendo, estivemos a última vez há mais ou menos uns 25, 30 dias atrás, ficamos até quase 7 horas da noite, ajudando a montar um processo. Então, assim, agradecemos. Pode ser que seja viável? Pode ser que não dê certo? Pode ser também, mas não vamos deixar de continuar tentando. Obrigado. Com a palavra, vereador Chapéu. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma sessão nessa Casa de Leis. Cumprimentar o senhor presidente, nossos assessores da Câmara Municipal e cumprimentar todo o pessoal que está aqui presente na Casa de Leis. Cumprimentar o vereador Carlos Vagão e cumprimentar o vereador Maisena. O vereador que me antecedeu aqui, gostaria que o vereador ouvisse eu falar aqui, vereador que me antecedeu. Vereador, o tal do egoísmo dói no coração. E eu já sofri com isso, com um que entrou dentro da minha casa, sentou no meu sofá e me enganou eu. O egoísmo dói. Dói pra caramba o egoísmo. E o senhor aqui, com todo o respeito, o senhor falou do ex-prefeito Daniel, o senhor falou de todos, Augusto, mas do Carlos Vagão, merecedor, mas o senhor esqueceu de falar do prefeito Vicente. Não, você falou prefeito, não falou prefeito Vicente. Certo? Prefeito Vicente. O senhor esqueceu de falar do vereador Chapéu. Não, todos os vereadores não, esqueceu de falar do vereador Chapéu, mas respeito, senhor. Só quero falar para o senhor que eu sofri com um político entrar dentro da minha casa, o egoísmo. Dói no coração. E eu espero que o senhor não siga nesse mesmo ritmo, porque nós vem trabalhando faz tempo aí, cada um com o seu trabalho. Mas dói o egoísmo, dói. Mas, costumo falar, não preciso de vereador divulgar meu trabalho. Porque tem meu carro de som, né, Regina Barracha? Nós passa na vila e falando para o povão. Né, Albertão? Nós passa falando, o povo sabe do nosso trabalho. Mas vamos lá. Quero dizer que na sessão retrasada, senhor presidente, há 2, 3 sessões atrás, nós cobramos o prefeito sobre aquelas canaletas do Antônio de Conte, o senhor lembra? E passemos no Antônio de Conte no domingo, com o carro de som, Reginaldo Monteiro, rua por rua, seu reduto eleitoral na década de quanto, Reginaldo? De 90. Passamos o carro de som rua por rua, agradecendo o prefeito, que está atendendo mais uma reivindicação e vai fazer aquelas canaletas lá. Já cortou e vai ser feita uma cobrança nossa aqui nessa Casa de Leis, cobrando o prefeito, e parece que vai executar as canaletas. Então quero agradecer o Gerson, secretário-prefeito, e agradecer o pessoal que está nos atendendo, mas essa reivindicação lá no Antônio de Conte, que lá, Reginaldo Monteiro, quem está ganhando dinheiro lá é o dono de borracharia, é os donos de quem arruma, presidente, quem arruma suspensão de carro. Só história a suspensão, aquelas canaletas da Avenida José Fino Lorenzetti. Enfim, parece que vai ser resolvido essa reivindicação que esse vereador fez aqui na Casa de Leis, ali, cobramos ali e cobramos lá o prefeito. Então, parece que vai ser executada. Certo, presidente? Então, a gente quer agradecer. Também quero dizer que nós estivemos andando de circular nessa manhã com o povo, fomos lá na Cidade Nova, rodemos Juliano Miguel de circular, fomos até no centro, depois nós voltamos de circular, ouvindo nossos patrões. Nossos patrões é o povo. E a gente colheu as reivindicações e já estivemos hoje na prefeitura cobrando ao executivo alguns assuntos sobre a nossa cidade. Também estivemos visitando o posto de saúde do Maria Helena essa semana,
e a Cidade Nova. Houve um pequeno problema no posto Cidade Nova, fomos lá verificar hoje. Segundo informações, o posto não estava abrindo no horário exato, não sei qual que foi o dia. E nós fomos conversar lá hoje, perguntar se tem algum problema, e o pessoal respondeu para nós, e nós ficamos satisfeitos com a resposta. Foi problema que aconteceu naquele dia só. Certo, presidente? Também fizemos uma reivindicação lá em frente ao Mercado Solana, aonde os moradores estavam reclamando de uma tampa de bueiro que estava de ponta cabeça, perigoso cair as crianças naquele bueiro, em frente ao Mercado Solana. E nós levamos para o chefe do gabinete do senhor prefeito, o senhor Adriano, e foi atendido rapidamente. Então é pedido que a gente faz aqui na Câmara, tramita e desce lá na prefeitura e é executado na medida do possível. Na última semana esteve a vereadora Regina Barrache, foi na sexta-feira, né, Regina? A entrega do certificado, né? Na última semana esteve a vereadora Regina e o vereador Chapéu lá no Centro Social, onde foi entregue 149 certificados para alunos de cursos sociais, certo? Foi um momento especial, né, Regina? Um momento especial que nós estivemos lá com o povão fazendo essas entregas, representando a Câmara Municipal, aonde a nossa assessora de imprensa, a nossa assessora de imprensa, Patrícia Sanches, pedimos para ela comparecer lá e fez um papel fundamental, registrando o trabalho dos vereadores que esteve presente lá na assistente social, na entrega de 149 certificados para o pessoal. Dizer para o povo de Pederneiras que o vereador Vartão do Chucatão e o vereador Chapéu, já peguemos uma agenda hoje, para nós estar em Brasília, dia 3 e dia 4, né, Vartão? Dia 3 e dia 4. Vamos lá, estar em Brasília de novo, reivindicando mais recursos do nosso deputado federal, Baleia Rossi. Certo, gente? Então vamos lá de novo cobrar o Baleia Rossi, porque antes dele ser eleito, ele já fez muito para a nossa cidade. E vamos continuar cobrando ele para que se faça mais. Né, Bertão? Através do Baleia Rossi foi viabilizado aí o apoio para fazer o córrego Monjolo. Através do deputado federal Baleia Rossi foi dado o apoio para fazer essa praça, que muitos aí reclamam. Está fazendo a praça, que nem eu estava na praça hoje, o pessoal reclamando da praça. Eu falei assim, o deputado federal Baleia Rossi não mandou dinheiro só para a praça, só para fazer a praça. Mandou dinheiro para a saúde, mandou dinheiro para vários itens na cidade. Certo, pessoal? Então, não é só a praça que está sendo feita através do nosso deputado. Então, a gente explica para o povo corretamente como que funciona. Por exemplo, o deputado federal Baleia Rossi viabilizou lá R$1 milhão para fazer a UCI em Pederneiras, aonde vai atender a população de Pederneiras, a UCI, Unidade de Cuidado Extensível. É uma conquista aí que nós conseguimos através do vereador Vartão, do vereador Chapéu e de você, dentro de casa. Você que votou no Baleia Rossi. São mais de 2.428 votos que isso vai existir em nossa cidade hoje. E no dia 3 e dia 4, conversamos já com o General Monteiro, o presidente já meteu a caneta, presidente, liberando para nós ir para Brasília, buscar recursos, certo? Falta pouco menos de 1 ano e 3 meses para nós terminar nosso mandato, e vamos tentar terminar, né, Vartão? Com chave de ouro, para Brasília, atrás desse recurso. Certo, gente? Você mais, presidente? Com a palavra a vereadora Regina Barrache. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Boa noite, Carlão. Tudo bem, Carlão? Tá sumido, hein? Trabalhando muito. Seja bem-vindo, viu, Carlão? Eu quero
fazer aqui uma reflexão hoje sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha, que foi comemorado nessa semana, no dia 7 de agosto. Para quem não conhece, a Maria da Penha foi uma farmacêutica com mestrado na USP, uma pessoa extremamente competente e esclarecida. Foi casada com um economista e esse companheiro dela fazia todos os tipos de violência possíveis, chegando ao ponto de atirar numa noite em que ela estava dormindo, deixando ela paraplégica. A Maria da Penha ela foi para um tratamento durante 4 meses e, ao voltar para casa, ela ficou por cárcere privado por 15 dias. E ele tentou matá-la, tentando eletrocutá-la. E o que aconteceu? Porque ela, nesse momento, né, quando ela levou o tiro, ela já não conseguiu sair da casa dela, porque ele mascarou tudo aquilo como se fosse um assalto. Após esse cárcere privado, a Maria da Penha ela foi amparada por amigos, familiares, e conseguiu deixar esse relacionamento abusivo. Mas o que aconteceu naquela época? O Estado brasileiro não tinha uma legislação específica para casos de violência doméstica. E aí, diante das acusações que o ex-companheiro sofreu, foi condenado por 2 vezes, mas não foi preso. Diante disso, as organizações internacionais que defendem os direitos das mulheres, direitos humanos, proteção à violência doméstica, acusaram o Estado de omissão e descaso, especificamente no caso da Maria da Penha e todas as mulheres brasileiras. Foi então que, em 2002, um grupo de entidades e órgãos não governamentais se reuniram, juntamente com o Executivo, na época, e com o Legislativo, e aí sim fizeram a Lei Maria da Penha, que foi sancionada, então, dia 7 de agosto de 2006, pelo então presidente Lula. O que nós temos, nesse momento, de resultados em relação à aplicação da lei? Nós sabemos que, a partir dessa lei, a violência doméstica efetivamente começou a ser condenada, várias legislações vieram se associar à Lei Maria da Penha. Os legislativos, tanto estadual, também municipal, também estão trabalhando as políticas públicas para coibir esse tipo de violência. Aqui em Pederneiras, nós fazemos isso através da Procuradoria da Mulher, com mais de 6 projetos aprovados em relação ao combate à violência doméstica contra a mulher. Entretanto, eu tive aqui um artigo na Folha de São Paulo, no dia 9 de agosto, do Conselho Nacional de Justiça, que, apesar de todo esse esforço da sociedade em legislar e tentar coibir a violência, ainda existe a sensibilização das instituições, principalmente do Poder Judiciário. E, quando eu falo Poder Judiciário, não só juízes, não só promotores, mas também os advogados. E aqui começa a reportagem exatamente assim. O que acontecia para ele te fazer isso? Pergunta um promotor a uma mulher vítima de violência doméstica. Ele é muito machista, ela responde. Tu dava motivo? Questiona o advogado do agressor. Lógico que não. Você tinha outro caso conjugal? Insiste o advogado. Não, como que eu teria se ele nem me deixa sair de casa? Temos que cuidar quem colocamos para dentro de nossa casa, afirma o juiz. Gente, isso foi recente. Como que um poder judiciário que tem que julgar os casos de violência doméstica é formado por pessoas despreparadas no sentido de abordagem a essa mulher vítima de violência? E realmente isso acontece. Acontece tão corriqueiramente que eles querem inverter a situação, como se a mulher fosse culpada de tudo isso que está acontecendo, como se a mulher que foi estuprada, ela estava usando uma roupa curta, como se a mulher que foi estuprada, ela estava bêbada. Viu? O que vocês têm que entender, que a mulher, o homem, cada um é dono do seu corpo. Que a mulher ela tem o direito de usar a roupa que ela quer. Se ela quer beber, o problema é dela, é a responsabilidade dela. A mulher tem autonomia, a mulher tem voz política, a mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser.
Então, eu acho que é o momento da sociedade se conscientizar de que, apesar de todas as legislações, de tanto trabalho que nós estamos tendo para coibir a violência doméstica, e ainda nós temos pessoas que querem inverter a situação. E eu quero aqui fazer uma ressalva, que eu, numa audiência recente, tive que escutar do advogado exatamente isso, que tudo começou porque eu sou culpada, eu que comecei tudo. Então, vocês veem que isso não acontece tão longe, acontece aqui. Infelizmente, é isso que nós temos, uma sociedade machista, autoritária e que não respeita. Eu falo para vocês, até quando que nós vamos aguentar tudo isso? Pode vir diversas leis, Maria da Penha, se as pessoas não mudarem, se as pessoas não mudarem o seu conceito de respeito ao próximo, de respeito à mulher, infelizmente nós vamos continuar assim, numa sociedade injusta, numa sociedade violenta. Então, eu não sei se nós temos que comemorar, de um lado, sim, 13 anos da Lei Maria da Penha, mas, por outro lado, eu acho que nós temos muito o que fazer. E uma das coisas que nós podemos fazer é trabalhar com a prevenção, e essa prevenção ela tem que ser trabalhada desde a idade escolar, para que esses meninos e essas meninas que vivenciam a violência doméstica dentro de casa, para que eles não perpetuem isso, para que eles não continuem esse ciclo. Porque para eles, às vezes, é normal o pai bater na mãe. Para a menina, às vezes, é normal a mãe apanhar e ficar quieta, a mãe ser questionada, a mãe ser julgada porque ela não sai do ciclo de violência. São muitas questões que a sociedade tem que refletir. E, nessa reflexão, mudar alguns conceitos. Lembrando que a violência doméstica não acontece só nas classes sociais baixas, ela atinge todas as classes sociais, visto que a Maria da Penha era uma pessoa extremamente culta, graduada, e era casada com uma pessoa extremamente graduada também. Então, a violência ela está na essência do ser humano, e não no grau de escolaridade, e não no grau econômico, né, de riqueza econômica. Que nós façamos, então, uma reflexão sobre isso, e que nós possamos realmente, como sociedade, mudar esse cenário, para que daqui 13 anos nós possamos comemorar os 26 anos da Lei Maria da Penha, mas em outra situação, num outro momento. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador professor Marildo. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, boa noite aí para o ex-vereador Carlão do Vagão e para o nosso amigo Maisena e a todos aqui que estão na casa e a todos que estão nos assistindo aí pela internet. Bom, eu vou comentar aqui sobre o requerimento que eu fiz, né, para o senhor prefeito, né, que se oficia a administração municipal nas pessoas do senhor prefeito, do secretário de esportes e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, para que informe essa Casa de Leis a razão do abandono da quadra poliesportiva do fórum e que providências estão sendo tomadas, né, em relação àquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social ali. Eu fui chamado para um morador ali, que ele não quer que eu identifique o nome dele, pela situação em que aquela comunidade está vivendo agora. Imaginem vocês que você tem uma filha que faça faculdade e que ela chega de ônibus à noite, e que ela tem que passar por ali. Vão ver a situação em que aquelas pessoas estão defecando e urinando ali. Vão ver a situação que essas pessoas estão vivendo ali naquela quadra. Então a pergunta que fica é: o que o poder público está fazendo para resolver esse problema? O que o social está fazendo? O que o esporte está fazendo para recuperar aquela quadra? Sem falar que, quando eu fui lá essa semana e conversei com os moradores que estão em estado de vulnerabilidade ali social, eu pude constatar que as pilastras que seguram aquela estrutura estão todas, né, corroídas pelo tempo, né? Então tem até buraco já nela, né? Está até colocando em perigo ali a situação de quem fica ali embaixo, caso um vento forte ali. E aí, por incrível que pareça, essa semana, eu vi
aí no Facebook que uma empresa de lençóis manifestou para Pederneiras aí 100 vagas de trabalho. Olha só, hein? Vocês vão dar risada, porque é cômico, mas infelizmente é trágico falando essa situação. 100 vagas de emprego que nossa cidade precisa muito. Ó, prefeito da nossa cidade preparando nossos moradores para trabalhar em outra cidade. Nós não conseguimos trazer emprego para a nossa cidade. Olha que situação. E aí, então, ele disse que a gente tem que entrar, fazer online, e quem não conseguir, tem que procurar um funcionário lá do social, que eu não vou citar o nome. Ora, senhor prefeito, nós não temos pátio em Pederneiras? Essas vagas teriam que ser para o pátio. O pátio, né, que é o posto de atendimento ao trabalhador, que ele faça o trabalho. Ou o senhor vai mandar o pátio agora fazer o trabalho social lá da quadra do fórum? Porque se o social está fazendo o trabalho do pátio, eu quero entender que vocês estão trocando as funções. Eu não estou entendendo isso daí. O pessoal está lá. A gente precisa saber que cada caso é um caso. Precisa estudar cada caso lá e resolver o problema de vez. Não adianta nós chegarmos no frio e dar cobertor, levar para o ginásio, fazer aquela firula toda aí, que é evidentemente que é uma boa ação, e as pessoas estão lá de novo. E aí durante o dia eles saem, vêm para a praça, inclusive o senhor foi até enquadrado essa semana na praça por eles, essa semana passada que o senhor foi lá fazer uma visita, tomou um auê deles ali, você e sua comitiva, e aí à noite eles voltam para lá de novo. E ali é uma praça e uma quadra. E como é que vai resolver aquele problema? Quando é que vocês vão resolver aquele problema de verdade? Ou vocês vão empurrando aquilo ali? E as pessoas ali reclamando. Então eu só queria que vocês imaginassem isso. Se essas pessoas, se você morasse ali, e a sua filha ou filho desembarcam à noite ali, tem pessoas boas, mas tem pessoas ruins também. E essas pessoas também querem um espaço na sociedade. Mas também, muitos ali não estão ali porque querem, não. Estão ali porque estão em estado de vulnerabilidade mesmo. Então, cada caso é um caso, tem que ser estudado, mas tem que ser feito isso pelo social. A quadra tem que ser retomada pelo esporte. E quem tem que dar ordem para isso acontecer é o senhor, é o executivo. E a situação lá está feia mesmo, viu? É um fedor enorme, né? Um fedor de urina. As pessoas colocaram um lençol lá no canto para urinar lá. Imagina eu fico imaginando aquele cara que construiu aquela casona do lado, é a desvalorização que causa ao imóvel da pessoa. E providências nenhuma a gente não vê de verdade sendo tomada ali. Então, por favor, né, gente? Não vamos inverter os papéis aí. Social cuida do social, o pátio cuida do pátio, né? Que é o posto de atendimento ao trabalhador. Então, essas vagas aí, o senhor devia, no mínimo, né, ter passado essa responsabilidade aí para o pátio, que é ele que tem que atender o trabalhador. Infelizmente, né, a gente está vendo os papéis sendo trocados aqui em Pederneiras. Eu vejo até isso aí como uma campanha política antecipada, tá? Né, porque procura fulano, procura Bertone. Olha, vocês me desculpem, isso não é nada contra a pessoa, tenho o maior respeito, mas o senhor foi infeliz aí. E a outra situação aqui é que as pessoas que foram sorteadas lá no residencial João Vitor Fenara, que é o do CDHU Novo, lá de 102 casas, eles querem saber quando é que aquilo lá vai ser inaugurado. Está aqui uma moradora aí, ó. Eles querem saber quando é que eles vão pegar aquelas casas, que está empurrando. Vocês não vão deixar para a eleição do ano que vem isso aí, né? Esse povo está pagando aluguel, está pagando 500 pau, 600 pau, 700, é um absurdo. Está aqui a moradora, olha. Estamos esperando por essa casa dia 20 de agosto, porque em outras cidades da região foi entregue as casas na data certa. Por que está sendo dito na rádio que só vai ser entregue no final de setembro? Está aí, senhor prefeito, a reclamação. Eu pago aluguel e eu não tenho como pagar mais aluguel. Está aí a reclamação da moradora que foi sorteada, senhor prefeito. E está aqui, olha, o pessoal está reclamando. Quer saber quando que vai sair essas casas. Então eu já falei para vocês, olha, vocês estão pecando em situações simples. O povo não quer muito, o povo só quer respeito. E onde é que está isso daí? Então, eu já falei aqui, se continuar assim, olha, é um abraço para o gaiteiro, hein? Tchau, curau. Tem tempo de mudar, mas do jeito que está indo aí, não dá, né? Não tem como defender aqui. Olha, eu falei só em duas situações aqui, hein? E hoje não é da minha comunidade, olha lá, Vila Nova e a do Fórum.
aquela quadra. E realmente precisa ser resolvido esse problema. Porque o problema não é só da quadra, eles vêm para a praça, eles estão transitando aí pela cidade e a situação está complicada. Então, não é possível que a secretaria não dê conta disso. E também fortaleça a secretaria, porque a secretaria precisa ser fortalecida para resolver esse problema, que a situação está feia. Sem mais, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de Lei número 54/2019 do Executivo disciplina o emprego da parada segura para mulheres e pessoas com mobilidade reduzida, usuários do transporte coletivo no período noturno. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples dentre os presentes à sessão. Em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Regina. Na semana passada eu comentei sobre esse projeto, que tinha sido uma indicação minha de um ano atrás, e agora o prefeito Vicente viabilizou como um projeto de lei que tem que ser de iniciativa do Executivo. E esse projeto, o que ele fala? Né? Como que ele foi feito pensando na segurança e no combate à violência doméstica nas mulheres que usam transporte coletivo, principalmente no período da noite. Então, esse projeto chamado de Parada Segura, os transportes coletivos, eles irão seguir o seu trajeto normalmente, mas a partir das 9h30 da noite até as 11h30 da noite, esses transportes deverão parar assim que solicitada a parada. Então, a mulher que mora perto, mais perto do lugar, mas que seja longe do ponto, então ela vai pedir para parar onde seja mais perto da sua residência ou do seu trabalho. Lembrando que o ônibus não vai sair do seu trajeto, ele vai poder parar em qualquer lugar dentro do seu trajeto. Esse projeto também ele contempla as mulheres, né, e também as pessoas com mobilidade reduzida. E lembrando também que de manhã, no período das 5h30 da manhã às 6h30, também pode ser solicitada a parada segura. O Executivo vai se encarregar de orientar a empresa que faz o transporte coletivo, tanto do ônibus circular como dos ônibus de estudante, e com as instruções também que deverão estar afixadas nos ônibus, falando da lei e do direito que as mulheres têm de solicitar a parada segura. Então, eu espero que meus nobres colegas entendam a importância dessa lei para a segurança dessas pessoas, né, e que vai facilitar muito a vida das pessoas que chegam muito tarde, principalmente das universidades, né, senhor presidente? Muito obrigada. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de Lei número 55/2019 do Executivo institui o programa Tempo de Despertar, que dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Senhor presidente, vou ler o relatório referente à comissão, Okay. Referente a esse projeto da comissão. Relatório:
projeto de número 55/2019. Considerando o projeto de lei número 55/2019, que institui o programa Tempo de Despertar, que dispõe sobre a reflexão, conscientização, responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexíveis de homens e da outras providências, de autoria do Executivo, concluo que a proposição se encontra nos padrões em que diz respeito à constitucionalidade, legalidade, e, no entanto, a vereadora Regina Barrache sugeriu tal medida ao Executivo e encaminhou a emenda a essa comissão, sobre o número 505/2019, apenas modificando a parte da redação do artigo 3, substituindo o programa Compromisso e Atitude por Programa Tempo de Despertar, como prevê a emenda do mencionado projeto. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019. Vou ler a emenda que foi feita pela vereadora. Emenda modificativa número 5/2019 ao PL número 55/2019. Autora, vereadora Regina Barrache. Artigo 1. Altera o caput do artigo 3 do projeto de lei número 55/2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo número 3. O programa Tempo de Despertar tem como diretrizes. Artigo 2. A alteração entra em vigor após a sua aprovação. Justificativa. Referida alteração é um ajuste de redação, que tem por objetivo corrigir o nome do programa a ser instituído, em conformidade com a emenda do projeto, do referido projeto. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019. Vereadora Regina Barrache. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples dentre os presentes à sessão. Em primeira discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina. Só justificando, então, essa emenda, no texto, o projeto se inicia como programa Tempo de Despertar, mas no corpo estava compromisso. Como que estava, vereador? A substituição era tempo e compromisso? Enfim, compromisso e atitude. Mas o nome do programa é Tempo de Despertar, tanto é que o outro nome, eu não sei que confusão que fizeram ali, e eu, na hora que eu fui ler o projeto, percebi o erro, por isso que eu solicitei que fosse feita, então, essa modificação através da emenda. Esse projeto, ele visa também a atender os homens agressores que querem também se tratarem. E para que eles possam fazer isso, eles precisam ter uma estrutura dentro da legislação, como, por exemplo, consultas em psicóloga, psiquiatra. Então, enfim, toda a estrutura que nós temos para as mulheres que são vítimas, nós também vamos oferecer aos agressores. Lembrando que os agressores que praticaram crimes sexuais, que têm um alto grau de dependência química, ou que cometeram, por exemplo, homicídios, logicamente, esse tipo de agressor não vai entrar dentro dessa lei, ele não vai participar, né, para que seja, então, feito um trabalho com ele, porque são casos muito graves. E por que surgiu a ideia de fazer esse tipo de projeto? Porque aqui na Câmara nós atendemos as mulheres vítimas de violência, mas nós também estamos com alguns casos em que os homens, os companheiros, os maridos, que vieram também para a conversa com a Procuradoria, também se sentem necessitando de um tratamento, de um apoio, porque eles não querem continuar vivendo nesse ciclo de violência. Então, lembrando que, logicamente, se nós conseguirmos reestruturar emocionalmente, psicologicamente, a família, o marido, a mulher, o companheiro, enfim, o objetivo é que realmente essa família ela viva unida e reestruturada emocionalmente e psicologicamente. O objetivo não é separar famílias, a não ser que realmente o agressor não tenha solução. Que o agressor realmente ele gosta de agredir, ele gosta de ser violento, então essa pessoa ela não tem mais como reverter essa situação. Por isso, então, que a lei foi feita para atender, então, essas demandas dos agressores que nos solicitaram a ajuda. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em primeira discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 56/2019 do Executivo dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Favorável. Quórum de aprovação, maioria absoluta, que atinge ou ultrapasse 5 votos. Em primeira discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 57/2019 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável, senhor. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, como se posiciona? Parecer favorável. Em primeira discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Projeto de lei número 59/2019 do Legislativo institui, no âmbito do município de Pederneiras, banco de óculos e da outras providências. Autoria, vereador Chapéu. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Gostaria de fazer um adendo antes de fazer o voto. Claro. Vereador Chapéu, gostaria de fazer uma recomendação ao senhor, porque o óculos ele é uma prescrição médica, certo? Então, para todos os pacientes, ele é uma prescrição médica. Eu acho que seria importante, se o senhor achar adequado, agregar em seu projeto, que essa pessoa tenha uma receita do óculos, porque às vezes a pessoa vai lá e coloca no olho e fica bom para ela. No banco de óculos seria isso, né? E nem sempre ela precisa de tudo aquilo que está sendo ofertado. Às vezes a pessoa precisa de meio grau, mas tem lá 0,75, um exemplo. E fica bom para ela, mas ela não precisa daquilo. Então acaba, por vezes, podendo não beneficiá-la tanto quanto ela poderia. Então, se o senhor achar prudente colocar no seu prontuário, no seu projeto, uma receita médica, eu acho que seria bastante interessante. Mas o voto ele é favorável da comissão. Quórum de aprovação, maioria simples dentre os presentes à sessão. Em primeira discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Chapéu. Ouvindo aqui o vereador que me antecedeu, Adriano Postinho. Boa ideia, Adriano. Vamos ver se nós coloca uma emenda ou ver que pode ser feito para ouvir a opinião do senhor, que é parte da saúde, é muito importante para ajudar nesse projeto. Esse projeto, senhor presidente, foi realizado aqui na Câmara Municipal, porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm que estar trocando óculos, cada 1 ano, 2 anos, está trocando óculos. E muitas vezes aquele que não vai usar mais, não tem serventia, aí ele fica jogado. E a ideia é o pessoal trazer esse óculos para um local e depois ser distribuído para quem precisa realmente. Essa é a ideia que o vereador Chapéu traz para a nossa cidade de Pederneiras. Que a gente tem visitado muitas casas diariamente e muitas vezes você vê ali a pessoa com 2, 3 óculos, usa um e às vezes está com 1, 2 lá em cima de uma mesa, jogado e não está usando. E a pessoa não sabe nem o que se fazer com esse óculos. Certo? Então, tendo esse banco de óculos em Pederneiras e a prefeitura, através da secretaria, divulgar na cidade, divulgar no rádio,
que o local para estar trazendo esses óculos que não vai usar mais, aí, através da Secretaria de Saúde, pode ser distribuído para as pessoas que necessitam. Porque muitas vezes não tem serventia para um, mas tem para outros. E também é uma economia nos cofres públicos, porque muitas vezes, Carlos Vagão, aquela pessoa que não vai usar mais aquele óculos, Carlão, ela pode deixar no banco de horas, no banco de óculos. E aí, aquela outra pessoa que precisa, não precisa pegar mais do município, porque já vai ter disponível lá. Desde que o vereador Adriano disse, que o médico dê a receita e se enquadra no grau que a pessoa precisa. Então eu peço o apoio, primeiramente agradecer às comissões que deu favorável, que é a comissão, presidente da Regina, como é que é a comissão dela? Da Constituição e Regina, Justiça da Regina Barracho, que deu favorável, e do vereador Adriano, que é Saúde e Educação, que deu favorável. Certo, presidente? Não é fácil elaborar um projeto desse, mas graças a Deus foi bem elaborado, através da nossa assessoria aqui na Câmara, e é mais um projeto aí para estar beneficiando o nosso povo de Pederneiras. Sem mais, presidente. Continua em discussão. Palavra, por favor. Com a palavra, vereador Adriano. A sugestão, então, é que tenha um receituário médico, porque às vezes a pessoa pode acabar agravando o seu problema de saúde. Uma outra coisa que seria importante, mantendo esse texto, a pessoa que está doando tem que saber também o que ela está doando também, né, para poder informar. Se ela usa meio grau no olho direito, 1 grau no olho esquerdo, se é astigmatismo, ou que tipo de problema ela tem. Na hora que você for montar esse banco, você tem uma informação, né? No olho esquerdo tanto, no olho direito tanto, hipermetropia, astigmatismo. Então a pessoa poder saber, porque senão às vezes a pessoa vai lá e pega o óculos para uma funcionalidade e acaba se prejudicando com uma outra. Mas é bastante interessante a questão de você ter um local onde possa existir essa... Não seria uma reciclagem, mas seria como se fosse uma reciclagem. Você poder utilizar aquilo que já foi utilizado, né, por uma outra pessoa, às vezes por anos. Foi levantada uma outra questão ali agora, referente à possibilidade só da armação também, que também é bem viável. O mais caro de um óculos, por muitas vezes, ele é a armação e não a lente, né? Então, de repente, você poder fazer a doação da armação, e aí a lente, a pessoa leva essa armação numa ótica e faz a lente de acordo com a armação que existe lá, que normalmente é o mais caro. São as recomendações que a gente faz para o projeto. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Explicação pessoal. Cada vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por até 3 minutos, iniciando pela ordem do sorteio, a ser realizado pela primeira secretária, conforme termos regimentais. Os vereadores colocaram o nome no livro para explicação pessoal. Adriano do Postinho, Ezequiel Lima, Chapéu, Professor Marildo, Regina Barrache. Com a palavra, a vereadora Regina Barrache. Senhor presidente, nesses 3 minutos eu quero aqui relatar a vocês que na quarta-feira estive em São Paulo, junto com o Dr. Rubens, lá no Palácio dos Bandeirantes, onde eu solicitei a ele a ampliação da escola Noêmia Coster, lá de Santelmo, ampliação para 3 salas, para que ali se instituísse o ensino médio. Isso é um desejo antigo dos moradores lá de Santelmo, uma vez que as crianças, elas terminando o 9º ano, elas têm que seguir para a escola mais próxima, que é a escola da Cidade Nova.
Acontece que lá em Santelmo nós temos muitas crianças que moram em áreas rurais. Então já é uma viagem para elas chegarem até o distrito e a partir daí pegar outra condução para cursar o ensino médio. Então eu entreguei para o Dr. Rubens o ofício solicitando. O diretor da escola, o Sandro, também já está pedindo junto à delegacia de ensino. Então nós estamos aqui unindo forças para que isso se concretize lá em Santelmo o quanto antes, né? E o Dr. Rubens, como sempre, né, se empenhou e vai nos ajudar ali. O que for possível fazer, eu tenho certeza que vai ser feito. Quero dizer também que fui no PROCON, no mesmo dia, onde tive uma reunião com o CAPES, levei algumas demandas daqui de Pederneiras para o diretor CAPES, que prontamente também se pôs à disposição para atender essas demandas. Eu quero agradecer a Ana, lá do PROCON. Obrigada, Ana, por você também estar junto aqui para a gente tentar melhorar o PROCON de Pederneiras. E, finalizando, parabenizar a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Cris Gabriel. Cumprimento a sua equipe, Cris, pela entrega dos certificados nesta semana. Foi muito emocionante de ver ali a transformação que vocês realizam na vida daquelas mulheres e homens que estavam lá se qualificando e que, de agora em diante, têm uma profissão para que eles possam seguir, então, o caminho deles. E graças a vocês, graças ao Executivo, que deu essa oportunidade para eles. Parabéns, Cris. Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Chapéu. Senhor presidente, primeiramente, falar também, que nós esquecemos de falar, Adriano, do postinho, essa luta também da porteira, deixar de falar do nosso Pedro, que está no céu, Pedro Copiedê também, que lutou muito, do assessor aqui, Hermeson. Então, esquecemos de falar deles também, que foi uma luta deles também. Pessoal, estive essa semana lá no Planalto Verde, a qual nós fizemos uma reivindicação para estar abrindo uma rua lá, e essa rua é a rua que foi fechada, né, Adriano? O Adriano fez a indicação na sessão passada, e o Chapéu fez um ofício para o prefeito. Aquela rua que foi aberta antes das eleições, 2 dias depois que a eleição fechou as urnas, aí fecharam a rua. E o pessoal nos cobrou nós fizemos um vídeo lá cobrando do pessoal. Então, essa rua aí, eu dei uma indicação, passei essa semana lá, falando pro pessoal, já estamos cobrando o prefeito para que abra essa rua lá para o pessoal, que vai favorecer-se muito. E falando em rua também, presidente, queria agradecer aí o prefeito Vicente, que lá no distrito de Santelmo está sendo feito 200 metros daquela rua que deu sempre protesto lá, certo? Lá do manchete de televisão, lá deu problema com os moradores de Santelmo, nós estivemos lá, e está sendo realizado lá 200 metros, 50 de recape e mais 150 de asfalto para o bem-estar de todos os moradores de Santelmo, a qual nós estivemos visitando essa semana, e o pessoal está muito contente por fazer esse asfalto lá no distrito de Santelmo. Muitas vezes, presidente, foi parado até manchete de televisão, que tanto que o povo de Santelmo reclamou. E nós estivemos lá pessoalmente fiscalizando, teve lá o vice-prefeito, teve o Silvio Bueno, e o pessoal da prefeitura acompanhando as obras, e vai ficar bom. Em nome dos moradores lá, prefeito Vicente, quero agradecer todos os moradores, agradeço o senhor por estar lá fazendo esse serviço muito importante lá no distrito de Santelmo, principalmente os moradores lá da mãe do Zezinho, da família do Zezinho. Nós estivemos lá conversando, o pessoal está muito contente. Também, presidente, queria deixar de agradecer o pessoal que está assistindo ao vivo, a TV Câmara, senhor Dionísio Canelada. Estive no velório essa semana, Adriano Postinho, e o Dionísio Canelada, é gostoso você receber os parabéns, né? A gente recebe, né? Mas vindo da boca do Dionísio Canelada, é gratificante, né? Foi que assiste a sessão direto, e ele dando os parabéns aí pelo trabalho que a gente vem executando na cidade. Obrigado, Dionísio Canelada. Nos encontremos no velório, mas onde você vai mais encontrar o Chapéu não é em festa, é no velório, no hospital, no momento mais difícil das pessoas. E eu recebi do senhor Dionísio Canelada. Deus abençoe o senhor. Você mais, presidente. Com a palavra, vereador Adriano.
Senhor presidente, usar esses 3 minutos finais para falar algumas situações, algumas respostas que eu tive aqui também. Primeiro, falando aqui dessa saída lá do Jardim Planalto Verde, né, que é a Sálvio Agrício, o famoso Jabuca, que dá acesso ali à saída que vem para a CEAGESP. Essa saída, que é a PDN, que nós temos ali, que é a parte de estrada de terra, nós vamos estar fazendo aí na próxima semana uma indicação para poder colocar o nome do senhor Nabi, vamos chamar do velho Nabi, né? Ex-dono ali do Monte Líbano, uma família muito grande, precursora aqui da nossa cidade, precursora economicamente, ajudou no desenvolvimento, tem uma história muito grande. Então a gente vai estar propondo para poder colocar o nome daquela PDN lá com o nome do senhor Nabi. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e fazer um agradecimento. Olha, quando a gente pede ali, a gente vem e reclama das respostas, mas quando vem as respostas, a gente agradece aqui também. Nessa ocasião aqui, agradecer o Arlindo Falcão, que mandou 2 respostas aqui para nós. Uma delas envolve o Sidney também, Colacite, que é referente àquela questão da regularização dos terrenos, que nós tivemos aqui 3 audiências públicas, que veio vários empresários, que então vários vieram que não tentaram nos enquadrar, porque queria mais tempo e tudo mais, para saber em que posição que estava a questão do distrito do Fuad Razuki e o Tufik Razuki, né? Então nós temos aqui hoje terrenos retomados, isso ao longo desses últimos anos, tá bom? 62 lotes foram retomados, terrenos regularizados conforme a lei 64, terrenos já licitados, ou seja, que foi após a aprovação da nossa lei, foram 29, terrenos em processo de licitação, aguardando a documentação, tem 77 protocolados, e terrenos em processo de análise para futuras empresas, 33 lotes. Por que eu estou falando isso? Teve um monte de gente que veio nos procurar e falar que tudo aquilo que nós fizemos, aquele AUE que foi feito na Câmara, não valia de nada, que nada ia se regularizar, que nada ia funcionar, dos dois terrenos. E nós falamos que valeria a pena, fomos conversar com vários empresários, que tiveram que investir recursos, porque ninguém, quando fala que tem que colocar a mão no bolso, ninguém quer. E aí, então, eles vieram cobrar para poder saber, Adriano, nós colocamos a mão no bolso para poder regularizar a nossa situação, os outros fizeram também? Então, nós pedimos essa resposta aqui, para poder mandar para os empresários que acreditaram em nós, vereadores, que faríamos a coisa certa. Então, aqui está a resposta, eu vou estar mandando individual para todo mundo que veio fazer a solicitação. E eu pedi também para o Arlindo, referente aos loteamentos já urbanizados, que já foram comercializados e que ainda não foram liberados para a construção. Como aquele um que nós temos lá em frente, o Projeto Guri, e vários outros, né? Nós temos aquele condomínio fechado lá em cima, para cima da vila. E aí ele mandou a resposta aqui também, falando a situação, como que está cada um dos terrenos, né? Cada um dos empreendimentos, para a gente poder estar passando para as pessoas que já compraram e que não podem construir. Que estão, são várias pessoas, estão falando aí de pelo menos 300, 400 pessoas, estão falando de bastante gente mesmo. Então agradeço ao Arlindo aí pela resposta, vou dar uma olhadinha nela para a gente poder estar passando à frente aí o que aconteceu na questão desses lotes. Tem bairros, só mais um minutinho, senhor presidente, tem bairros que já eram para estar prontos há quase 6 anos, então, e ainda não estão. Então nós estamos vindo aí e agradecemos já a resposta. Obrigado. Com a palavra, vereador Ezequiel Lima. Presidente, quero usar esses 3 minutos, primeiramente, para agradecer a Deus por mais uma sessão, agradecer aos nossos amigos que estão aqui conosco, o pessoal também que nos acompanha. Sempre um grande prazer ter vocês aqui, podemos reportarmos a vocês. Agradecer aqui a caravana do bem, que a gente tem fazendo já faz um tempo, que é a caravana de doação de sangue. A gente, dessa vez, fomos para o hospital de base em Bauru e estivemos ajudando 2 pessoas aqui na cidade que precisavam da doação. Foi uma caravana muito consistente, muito boa, com pessoas indo de carro também. Eu fiquei muito contente, aliás, eu estou muito contente com o progresso que esse projeto está tendo. Eu sempre procuro dizer que os projetos que nós apresentamos aqui, todos eles são projetos que a gente consegue colocar em prática. E graças a Deus a gente está conseguindo colocar com um bom tempo esse projeto que é a doação de sangue. E está crescendo, e eu agradeço a Deus e também as pessoas que estão tomando aí essa parceria com a gente. Deixo aberto, se alguém estiver precisando de um parente, que a gente puder ajudar, estamos à disposição da nossa população. Quero também dizer que agora em setembro vai começar, a gente tem mais um projeto aprovado aqui nessa casa, que é Todos pela Vida. Nós vamos estar trabalhando aí o Setembro Amarelo, que é a questão da depressão, que tem tomado conta aí de muitas pessoas. É um problema, é uma doença
é uma das maiores doenças hoje que está tomando conta das famílias, dos lares, famílias alquebradas, pessoas completamente sem condições, estão precisando de apoio. E nós vamos estar trabalhando isso juntamente com as igrejas e também com pessoas que queiram estar fazendo essa parceria com a gente. Vamos fazer palestras, reuniões, usar basicamente as nossas igrejas como base para estarmos trabalhando essa situação e dando a nossa parcela de contribuição para que essas pessoas possam se reabilitar e possam estar em condições de trabalhar e servindo as suas famílias também. Nós estamos retomando também, junto com a vereadora Regina, como foi dito aqui nessa casa, ninguém faz nada sozinho, uma conversa que é nossa já de um bom tempo, e a gente está nessa luta que é a criação de um condomínio empresarial aqui nessa cidade para gerar emprego e renda para a população. Estamos aí desde 2017 brigando por isso, para a gente poder realocar as nossas empresas. Antigamente era no barracão da CEAGESP, hoje está alugado, mas nós vamos ter uma conversa. A Regina nos procurou também, sensibilizou por isso. Nós estamos aqui para trabalhar numa parceria e vamos ter uma conversa com os proprietários, e a gente consegue chegar num consenso para estarmos colocando isso em prática e estarmos gerando novas possibilidades de empregos aqui na nossa cidade. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu gostaria também de parabenizar todos os pais e parabenizar também todas as igrejas que durante esse final de semana fizeram aí trabalhos voltados para os pais. Foi um dia dos pais, eu estive ministrando na igreja Casa de Oração e lá fizeram um trabalho muito bacana para os pais. Isso é de fundamental importância, ensinar as crianças desde cedo a respeitar os seus pais, e muito do que nós estamos tratando aqui nessa casa a respeito de ajuda para os adultos passa por famílias arrebentadas, quebradas e divididas. E a gente precisa trabalhar a nossa família para a gente poder ter uma sociedade forte. Então, quero agradecer todas as igrejas que trabalham forte em cima disso, estarem ajudando as famílias a se manterem, ajudando as famílias a se sustentarem emocionalmente, financeiramente e socialmente também. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Marildo. Presidente, nesses 3 minutos finais, eu quero dizer o seguinte aqui para a Secretaria Social. Inclusive, queria pedir para o senhor para que fizesse o convite em nome da casa, para que essa secretaria sentasse junto com nós vereadores, para passar para a gente que tipo de ações têm sido feitas na área social, para que a gente possa elaborar junto alguma lei ou alguma ação que a Câmara possa participar para ajudar neste problema, porque eu já estive na Secretaria Social, sei que são pessoas extremamente competentes, são estudadas na área, são pessoas que trabalham sério realmente, em momento algum a intenção é atacar a Secretaria. Mas é um problema que tem que ser resolvido, né? O problema social que nós temos aí sobre essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade tem que ser resolvido. Então, que se marque uma reunião junto com a Secretaria, com os responsáveis da Secretaria, alguns do Executivo, e com os vereadores, para que junto a gente possa aí fazer uma lei ou traçar aí ações que venham a resolver este problema, né? Para dar aí condições da Secretaria trabalhar em cima desse problema, porque o problema é seríssimo. E quanto às casinhas que eu citei lá, eu já estive várias vezes lá visitando, quem nos atende lá é o Murilo, muito educado também, nos atende muito bem, e uma pessoa que me perguntou se as casinhas estão prontas. Eu disse, estão prontas até onde eu vi, só não posso falar se elas estão funcionando certinho ou não, porque eu não usei nenhuma, né? Mas toda vez que eu fui lá, fui muito bem recebido pelo Murilo, as casas estão muito bem feitinhas, estão bonitinhas, por fora, tudo asfaltinho, tudo ajeitado. Então, vamos esperar para ver essa entrega. Então, senhor prefeito, o pessoal só quer que o senhor fale quando vai ser essa entrega, ok? Obrigado a todos que nos assistiram aqui na casa e pela internet, e uma boa noite a todos. Gostaria de deixar meus sentimentos à família do Bruno Brito, conhecido aí por muitos como Bruno Sanguinário, carinhosamente, nos deixou nesse final de semana. Meus sentimentos aí à esposa Rafaela, também à mãe Jussara, ao irmão Daniel e ao outro irmão, o Jonter. Tive o prazer de conviver alguns momentos com o Bruno, uma pessoa extremamente carismática, extremamente educada, sobrinho também do nosso ex-vereador dessa Casa de Leis, o William, uma pessoa muito querida por todos. Bruno nos deixou de forma prematura, novo, com quase 40 anos de idade, mais uma vítima do câncer, de forma realmente triste, mas o Bruno vai deixar realmente muitas saudades, porque acho que todo mundo tem uma lembrança muito legal, muito boa do Bruno, aquela pessoa sorridente e realmente sempre feliz que o Bruno era. Então, Bruno, onde você esteja, pode ter certeza que você vai deixar muita saudade por coisas boas que você fez aqui entre a gente.
Nossos sentimentos à família William, Força, Jussara, Daniel, Jonter, Rafaela, nossos profundos sentimentos aí da Câmara Municipal e de todos os vereadores, que Deus possa confortar e dar força nesse momento tão difícil. Está à disposição para a consulta dos senhores vereadores e vereadoras o balancete de receitas e despesas da Câmara Municipal de Pederneiras, referente ao mês de julho de 2019. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18 horas. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.